O conteúdo apresentado neste podcast é de total responsabilidade dos seus idealizadores. As opiniões, informações e quaisquer afirmações feitas pelos participantes refletem unicamente suas próprias visões e não representam a opinião, a visão ou a política do Projeto Euclides em Foco, da Casa Euclides da Cunha ou de qualquer instituição apoiadora. O projeto e a casa não se responsabilizam pelo conteúdo, ideias ou informações compartilhadas durante a gravação e transmissão deste podcast. O projeto Euclides em Foco é realizado com o apoio da Casa Euclides da Cunha, FUNAG, Instituto BAT, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos a essas instituições pelo suporte e pela contribuição ao desenvolvimento cultural e criativo da nossa região. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje com mais um podcast da casa. E hoje o nosso convidado, Vitor. Vitor é professor, é cantor, é ator, assim, multifacetado. E a gente vai conversar, vai ter um bate-papo super legal, super tranquilo sobre a vida dele, sobre a parte profissional, a parte pessoal. Vitor, fala aí pra galera de casa, dá um alô aí. Boa tarde, meu nome é Vitor Jauar. Como tu falou, eu sou cantor, ator, agora publicitário É e professor verdade. de inglês. E eu apresentei recentemente uma peça de teatro lá em Friburgo chamada O Mundo Está ao Contrário e Ninguém Reparou. E vou contar um pouquinho mais depois sobre ela e sobre minha trajetória também. Minha trajetória profissional, minha trajetória no que eu... Quais são os meus gostos, os meus hobbies. E é isso. Bom, eu queria saber como que você entrou nesse meio da área da comunicação. É uma coisa que você sempre quis quando era criança? Ou você desenvolveu agora mais na parte adulta? Como que foi esse processo para você? Para falar sobre isso, eu tenho que voltar lá atrás, na minha infância. Porque eu sempre fui muito comunicativo, sempre gostei de falar e sempre tive muitas coisas para falar também. E sempre gostei muito da parte de entretenimento. Filme, série. E normalmente eu via séries e filmes que apareciam na televisão eram americanos. E isso me trouxe também o desejo de aprender melhor a língua inglesa. Então, essa paixão pelo entretenimento acabou me levando também ao teatro. Então, acho que tudo isso está interligado. E então, eu comecei a fazer teatro com o Vinícius Stael, que também trabalha aqui na casa. Fiz de teatro e me apaixonei ainda mais por essa arte. E aí comecei também a fazer curso de inglês. Fui me apaixonando pelo inglês também. Acabou que eu procurava tanto saber sobre essas coisas que eu aprendi mais o inglês sozinho, através de séries e entretenimento, porque era o que eu sempre gostei, do que com propriamente os cursos de inglês que eu fazia. E assim, na área no ramo da música, você também sempre gostou muito de cantar? Porque assim, eu acho muito importante o artista ele ser bem completo do jeito que você é. Cantar, Obrigado. atuar. Eu assim, eu danço e atuo. Cantar já falei miseravelmente aí na missão. Mas é muito importante a gente poder aprender a se desenvolver. Como que foi? Você sempre fez aula de canto? Ou você já cantava quando era mais novo? Então, aqui em Cantagalo sempre foi muito difícil essa parte de cultura, assim, mais pra trás. Hoje em dia tá muito mais forte, né? Mas lá na minha época de infância, era muito difícil encontrar aula de teatro, aula de canto, aulas de dança. Então, sempre quando abria uma chance, uma vaga para participar, eu sempre entrava. Então, na minha escola, assim que começou a ter aula de canto, eu participei até acabar. Fui o último aluno de todos. Aula de dança, a mesma coisa, aula de teatro. Então, eu sempre fui interessado por isso. E, além disso, assim como o entretenimento na parte de filmes e séries, a parte de música também sempre esteve muito forte na minha vida. Então, Adele, por exemplo, eu amava ouvir Adele desde criança. Isso também me trouxe mais para perto do inglês também, que eu queria saber o que eles estavam falando, o que Sim. estava sendo falado ali. Lady Gaga, sempre fui fã da Lady Gaga até hoje. Então, eu acho que a música também sempre fez parte da minha vida. E ela conversa muito também com as outras áreas, da atuação, Sim. da aula de inglês, que eu sempre procuro incorporar isso nas aulas também. E assim, é uma coisa que, é o que você falou, uma coisa liga a outra.
E todas as suas áreas, né? Seja no inglês, seja na área do marketing, da publicidade, na área do teatro, tudo se interliga. Qual é a importância do projeto Euclides em Foco para essas pessoas que queiram fazer, queiram participar, queiram mostrar sua arte para o mundo? Então, quando eu era criança, eu não tive a oportunidade de ter um projeto tão completo como esse. E aí, hoje em dia, é ofertado tantos cursos e tantas oficinas que o Vitor criança iria ficar maravilhado. Eu ia ficar aqui o dia inteiro fazendo isso também. tudo. Tem aula de teatro, tem aula de canto, tem aula de teclado, tem aula de violão, tem aula de tudo que eu sempre me interessei. Então eu acho que é uma oportunidade muito grande e de graça também numa cidade de interior, que normalmente cidade de interior não tem muito isso de incentivo à cultura, incentivo à educação. E ter esse projeto aqui é muito grandioso. Ainda mais que o nome de Euclides também, né? É verdade. E com relação à sua é, experiência profissional, você já cantou, já atuou, você falou do projeto do O Mundo Está ao Contrário. Como que foi participar desse projeto? Como que é? Você pode dar um spoiler aí pra gente do roteiro, do dia, né? Porque vocês fizeram 2 sessões. Isso. Como que foi aí esse processo? Porque é um processo bem trabalhoso. Acredito que eu, como trabalho com montagens de espetáculo, a gente monta durante meses para fazer 2 apresentações, 2 sessões. Então é tudo muito corrido. Como que foi aí esse processo? Então, eu, como tinha te falado, fiz aula de teatro por 5 anos com o Vinícius Stael. A gente apresentou algumas peças, mas eram peças infantis, né? Então, existe uma diferença bem grande de peça infantil para peça adulta. A carga é muito maior também, né? E aí agora, depois de anos, eu voltei a fazer teatro esse ano com um curso de teatro com Bernardo Dugin, Tânia Noguchi e Adriana Xavier, lá em Friburgo. E a peça que a gente apresentou agora foi a peça de finalização desse curso, de prática de montagem, né? E aí, a peça que a gente apresentou foi O Mundo Está ao Contrário, Ninguém Reparou, escrita também pelo Ayrton Gustavo Grato. É um escritor que escreveu para o Vai Que Cola, Tô de Ai, que Graça, legal. vários programas, assim, super renomados, né? E aí, essa peça, ela fala sobre inversão de valores. Ela coloca uma lente de aumento para você reparar coisas que talvez você não repararia, porque acabam ficando tão incorporado no nosso dia a dia conceitos que são horrorosos. Por exemplo, machismo. Nessa peça a gente inverte os valores, coloca a mulher como se fosse a machista com o homem, e isso acaba ficando tão escrachado que a gente acaba refletindo ao mesmo tempo que a gente ri, porque também é uma peça de comédia. É uma peça de comédia que faz a gente pensar, uma peça inteligente, sabe? E aí ela foi dividida em várias esquetes. Então, existe a esquete. Eu participei da sketch, por exemplo, da entrevista de RH. Uhum. Eu era um stalker apaixonado pelo ex e obcecado por ele. E aí eu acabei transformando essa entrevista de RH em uma terapia ali. Então acabava que o entrevistador ficou sobrecarregado. Então eu não posso dar muito spoiler, mas resumindo, é sobre isso. Também eu apresentei meu monólogo da Valentina, uma criança de 8 anos que já quer fazer procedimentos estéticos. Ai, isso é muito bom. Eu peguei. Sim, é uma crítica estética, porque hoje em dia mais cedo é exigido fazer um preenchimento labial, fazer uma harmonização facial, a pressão estética que o Instagram principalmente acaba colocando sobre as pessoas. Além disso, eu também entrei como drag na parte mais pro final, que eu meio que batizei uma outra personagem para introduzir para a próxima cena que ela iria fazer. Além disso, tiveram momentos de musicais, que foi algo que eu sempre amei fazer, né? Amei assistir, amo assistir musicais. A música foi sempre algo muito importante para mim, então ter incorporado isso também na peça de teatro foi algo incrível. Ah, olha, então a gente aí tem o mundo está ao contrário e ninguém percebeu. Percebeu? Reparou? Reparou. E
Assim, eu pude assistir um pouquinho, o Victor me mostrou um pouquinho de como que foi a apresentação. Não consegui estar por conta do trabalho e por conta também dos dias, mas assim que tiver uma nova apresentação, eu estarei lá. E assim, um espetáculo incrível, gente. Façam teatro, aproveitem, consomem cultura, consomem artistas brasileiros. Gravem, se exponham de forma, claro, positiva. É muito importante as redes sociais também, né, pro meio Sim. artístico. Como que você trabalha com as suas redes sociais? Como que você trabalha não só com o seu pessoal, mas com o lado profissional também? Porque você é ator, então a gente também tem que mostrar o nosso trabalho ali para pessoas que são olheiros, Sim. é, diretores. Como que você faz esse conjunto? Como que você entrega esse conjunto nas suas redes sociais? Então, antes da peça, eu costumava postar mais vídeos de cover. Eu focava mais na área cantada, na área do canto. Então, agora que eu apresentei a peça no dia 24 e 25 de novembro, eu pude também agora ter mais repertório para postar no meu Instagram. Então, eu repostei vários vídeos que teve um alcance bem bom, assim. E aí eu pude agora também receber as fotos, vou receber as fotos dos fotógrafos para postar no meu feed também, para ter aquilo como um portfólio para mim também. Mas eu ainda vou continuar focando nessa área de canto e aos poucos vou incorporando ali o teatro a partir do momento que eu for fazendo mais peças e musicais, que eu Eu sempre amei. acho incrível, bacana. E como que é a sua relação com os artistas que você acompanha? Você falou da Adele. Como que ela te influenciou? Como que a Lady Gaga te influencia? E qual a importância das pessoas, né, dos jovens de hoje em dia, consumir esses tipos de artistas? Porque hoje em dia a gente vê que não se tem mais uma Hannah Montana, Não, não teve a geração Z, né, que a gente fala, não teve essa quantidade absurda de cultura, de artistas que a gente teve. Então, qual a sua dica para a galera que quer começar no meio da arte? O que você aconselha eles a consumirem? Você também escuta muito cantor brasileiro, né? isso. A Lineker, é, É, a Ana Vitória. Então, assim, sim. a Rita Lee, muita gente que passou, né? Que foi da nossa geração, mas a geração de hoje em dia possa não conhecer. Qual a dica que você dá para essa galera que quer começar no ramo da arte cênica, da arte musical? Eu acho que na hora de começar, é exatamente isso, começar. Porque se você parar pra pensar, eu preciso estar com a minha aparência desse jeito especificamente para começar a ter uma evolução na minha carreira, isso não vai acontecer, porque é um processo e a gente nunca está satisfeito com como a gente está. Então eu acho que começar, dar o primeiro passo, se inscrever numa aula de teatro, que tem inclusive aqui no Projeto Euclides em Foco, se inscrever numa aula de canto, postar mesmo, mesmo que você não esteja com a sua voz totalmente preparada ainda, ou da forma que você ainda almeja chegar, comece, poste sem medo, e isso vai te levar a lugares muito maiores. Até porque a repercussão que isso vai dar pode ser até que negativamente possa te dar um gás e mais visualizações e mais alcance para um dia você ter um reconhecimento que você quer. Então eu acho que você também ter referências é muito importante. Então, como eu falei, que eu sempre amei Lady Gaga, ela sempre foi como se fosse não um alicerce, mas sempre antes de fazer uma apresentação eu lembrava dela, porque ela sempre foi irreverente e sempre nunca ligou para o que o povo ia falar. Então eu acho que esse tipo de atitude, esse tipo de referência é sempre bom ter para você lembrar de onde você vem também, lembrar quem que te fez ter os seus tipos de pensamentos, quem te fez pensar que você é certo para aquilo também. Porque eu acho que a Lady Gaga me fez realizar isso também, tanto a Adele também, a Amy Winehouse, vários artistas que me fizeram chegar onde eu cheguei agora com as minhas referências vocais e os traços vocais que eu gosto de traçar, tipo melismas, vibrato, técnicas que são usadas, por exemplo, em cantores de jazz que eu gosto de acompanhar, cantores até que já morreram também.
assim como cantores brasileiros, como a Lineker, como a Ângela Rorô, que faleceu esse ano. Ela era uma cantora que eu amava acompanhar, mesmo ela tendo o fim de carreira dela muito prejudicado, já que ela era uma cantora que acabou que contraiu uma doença, né, o câncer, e não teve o incentivo. No final de carreira dela, ela já não era muito mais lembrada. Ela precisou fazer vídeo provando que era ela mesma que estava pedindo aquele dinheiro para ajudar ela com aquilo tudo. Então eu acho que a gente apoiar também a cultura do Brasil é muito importante. E qual o seu sonho, assim, o seu maior sonho na carreira da arte cênica? Teatro, pode ser teatro musical, novela, ou então, assim, teria alguma novela que você assistiu, ou algum filme que você gostaria de ter feito? Eu, é uma coisa meio engraçadinha, assim. Desde pequena eu sempre gostei muito de filmes que tinham poderes. Tipo Once Upon a Time, aquela série. Sempre gostei muito disso, sempre quis participar desse tipo de audiovisual. Então, coisas com magia, coisas com efeitos especiais, eu sempre achei Nossa. muito interessante. Assim, Stranger Things tá aí bombando, né? Essa Bombando. última temporada, que tem bastante poder. Não vou dar spoiler, porque pode ser que alguém não tenha assistido. Mas eu vi como que foi os bastidores de como foi feito. E, assim, é incrível a magia do audiovisual. É, eu gosto muito do teatro, então eu acho que eu ficaria Sim. super realizada em fazer, sei lá, Mamma Mia, Wicked. Ah, eu também. Eu acho. Funny Girl. Então, tipo, tem muitos espetáculos. Eu não sei cantar, daí que tá, eu não sei cantar, mas eu adoraria fazer esses musicais. Eu falo, gente, pode me colocar só com uma vozinha pequenininha, Aula só de, um. aula de canto. Eu tenho que fazer aula de canto. Você faz aula de canto em algum lugar? Faço aula de canto na Belting com a Tatila Krau, uma professora e amiga muito querida minha. Ela é maravilhosa, ela ensina de uma forma que você acaba pegando por osmose mesmo tudo. E ela canta muito bem também, ela é uma cantora maravilhosa. E assim, a gente estava falando sobre o audiovisual e o teatro, e eu acho lindo como a atuação e o teatro, o TV a gente consegue entrar em personagens, entrar numa pele que não é nossa, Sim, que tem até poderes, ou sim, então que tem algum tipo específico de maneira de pensar diferente. A gente se descobre em vários outros personagens e papéis. Eu acho isso lindo, como a gente consegue ser plástico e interpretar pessoas que a gente nunca imaginaria que a sim. gente conseguiria interpretar. E aí, na parte do musical que você falou, de Mamma Mia, de Wicked, sempre amei também. E eu acho também que a parte musical, aliada à atuação, cria mais uma camada de emoção ali. Sim. Então, uma emoção que a gente às vezes não conseguiria transformar em palavras, a gente consegue transformar em notas musicais. Eu acho isso incrível. Eu assisti, tive a oportunidade de estar lá no Mamma Mia, né? De assistir o Mamma Mia no Rio. E assim, cenário girava, é, galera super afinadíssima, cantavam, tipo, perfeitamente. é, Iluminação. E a gente tem toda uma equipe, né? Tem a parte da iluminação, a parte do som, a parte da coreografia. E é o que você falou, tudo isso em conjunto transforma, faz do que aquele momento que a gente não consegue falar ou que não consegue se expressar da forma que você gostaria, você consegue com nota musical, você consegue fazer com o seu próprio corpo, Sim. porque teatro é muito corpo também. Então, eu acho muito incrível o trabalho dos atores, dos artistas, é, consumir a arte brasileira é muito importante. Eu gosto de ressaltar aqui Zezé Mota, Fernanda Montenegro, que foram, assim, pessoas que me inspiraram muito. É, Também comecei nessa área do inglês, né? Me influenciou muito o High School Musical. Eu lembro que na Sim. época que estourou, não sabia nada do que eles estavam falando. Eu falei, mãe, me coloca no curso, eu preciso saber o que eles estão falando. Então foi a mesma coisa, eu só não segui a parte de cantar. De vez em quando a gente canta no chuveiro, mas não é a mesma coisa. E assim, é, como que você. Como você se vê daqui a uns 10 anos? Você quer seguir a área mais para a área da publicidade? Você quer seguir mais a parte
do audiovisual ou do teatro? Eu vou seguindo o que os caminhos vão me levando, sabe? Então, eu acho que eu não posso ficar com a cabeça também tão fechada a uma Sim. coisa só. Então, eu acho que o que os caminhos estão me levando agora é mais para a área artística, mas eu também encerro a faculdade agora de publicidade e propaganda, então eu acho também que vem muita coisa por aí. Eu acho que 2026 vai trazer muitas coisas boas por aí. Então eu acho que daqui a 10 anos eu espero estar, por exemplo, atuando em filmes, talvez. Eu também. E ó, eu Nós quase dois entrevistei. juntos, nós dois juntos, em filmes, também no teatro e musicais, porque eu gosto das duas áreas, tanto do audiovisual, que é um pouco mais retraído, quanto no teatro, que é mais explosivo, mais campy, né? Aham. Mais exagerado. E, e na área musical também eu me vejo cantando, não só atuando musicalmente, né, em musicais, mas também fazendo shows, como eu fiz o meu primeiro show aqui também na casa na semana passada. Conta aí pra galera como é que foi. Eu, assim, acompanhei pelo Instagram, acompanhei pela live aqui do Projeto Cliques em Foco. Só musicão, só vozeirão. Obrigado. Então, eu tinha marcado para o mês passado, mês retrasado, na verdade. Só que aí tivemos alguns problemas, a gente teve que remarcar para a semana passada. Aconteceu aqui. E eu fiquei muito feliz com a minha primeira experiência, meu primeiro show. Eu já tinha participado já tinha feito participações em outros shows, como da Tatila Krau, por exemplo, e da Belting, que é a escola de canto que eu participo. Mas um show solo nunca tinha acontecido. E aí, finalmente, eu consegui, e com a ajuda também do Projeto Cruz em Foco, que sempre abre portas para novos artistas, para pessoas que querem começar, e eu acho isso muito importante. Então, foi 1 hora de show com pessoas que eu gosto muito, tanto pessoas que me assistiram depois, ou ao vivo online, quanto pessoas que vieram também aqui assistir. Isso foi muito importante para mim. Cantei músicas que eu amo, como Lineker, Caju da Lineker, como Cazuza, Sinais de Fogo da Preta Gil. Enfim, são só algumas músicas. Quem quiser assistir, tá a transmissão completa na TV regional também, Palco Livre com Vitor Jauar. E foi muito importante para mim. Como meu primeiro passo, eu acho que é isso. Eu acho que 2026 vem com tudo aí pra eu continuar esse caminho aí. Deus quiser, e vamos sim. Fala aí pra galera suas redes sociais, né? Instagram, TikTok, Snapchat, não sei nem se existe ainda. Eu não uso, mas assim, tem bastante gente que ainda utiliza. Fala aí pra galera poder te seguir, acompanhar os seus trabalhos também, é muito importante. Sim. Meu arroba no Instagram é victor.jauar, Jauhar. E no TikTok também é a mesma coisa, porque o sobrenome é um sobrenome mais diferente, dá pra colocar a mesma coisa em todas as redes sociais. Eu também vou. A Beltin, que é a escola de canto que eu participo, vai postar um vídeo meu agora nesse mês de dezembro. A partir do dia 10, ela começa já com as recording sessions, que é uma série de vídeos dos alunos que participam lá da escola. E eu vou cantar uma música da Ana Vitória, não vou falar qual, pra vocês. Mistério, Um hein, mistério que vai lançar esse mês. Eu vou colocar também o link no meu Instagram, então quem quiser acompanhar por lá, pode acompanhar que eu vou colocar lá. Eu também ainda vou postar as fotos e vídeos também da peça que eu apresentei, do Mundo Está ao Contrário, Ninguém Reparou, que eu fiz também o pôster, esqueci de falar sobre isso. O cartaz foi feito por mim, então esse meu lado de publicitário também apareceu. Multifacetado. Ele atua, canta, dirige, faz o desenho, né, da capa do projeto. Você tem pretensão de dirigir espetáculos? Eu também gosto muito dessa parte. Eu, inclusive, gravei um curta que você participou. Gente, mas olha, que foi aquilo? Eu não sabia falar Foi seu nome. maravilhoso, foi maravilhoso. Foi de uma matéria da faculdade de audiovisual. Foi uma matéria de audiovisual da faculdade de publicidade, né? E aí a gente teve que fazer esse curta sobre meio ambiente. E aí ele durou acho que 12 minutos. Gravei aqui e em Friburgo também. Então eu fui diretor, roteirista e ator desse curta. Foi uma realização para mim fazer isso tudo, porque
É algo que eu sempre quis também. Na verdade, ao invés de publicidade, eu queria fazer artes cênicas e ou cinema e audiovisual, para tanto dirigir quanto atuar. Mas eu entendo como que no Brasil é difícil essa área, e aí eu pensei em uma coisa um pouco mais segura, como a publicidade, que também tem na área de comunicação social, que eu gosto Sim. muito. E com relação a dublagens, eu, assim, já não canto, então eu tenho que dublar muita coisa. Como que você tem pretensão também de fazer um curso de dublagem? Eu vejo que tem muitos personagens aí de desenho, filmes, séries, que tá sempre precisando de novas vozes. Então, é um curso que eu super faria, eu super gostaria de fazer. Você tem pretensão de fazer também curso de dublagem? Gostaria de dublar um personagem, alguma coisa desse tipo? Tenho, sempre quis também fazer. Eu falo que eu sempre quis muita coisa, né? Mas é porque eu acho que a parte artística tá tudo Tudo interligado. interligado. E eu me interesso por muitas coisas da parte da área artística, né? Mas a dublagem, eu acho que fazer curso e aprender nunca é demais. Eu também quero fazer um curso de dublagem em breve, pra começar também a dar voz aos personagens que muitas vezes eu vejo na televisão em inglês, mas que falta o borogodó O Borogodó brasileiro. brasileiro, exatamente. E também a parte musical também, vários musicais da Disney que tem dubladores maravilhosos aqui do Brasil. E o que me preocupa um pouco, às vezes, é a parte da inteligência artificial, que tá chegando aos poucos nessa área, mas eu acho que ela não conseguiria dominar o que o humano faz com tanta emoção e com tanto afinco como os dubladores fazem, né? E assim, você tocou num ponto muito importante, né? A inteligência artificial, ela tá cada vez mais sendo utilizada aqui, globalmente, né? Mundialmente. Muitas das vezes a gente não sabe o que que é real, o que que não é. E assim, é uma dificuldade muito grande para nós artistas. Porque eu vi um vídeo recentemente que você pode pegar, sei lá, Marilyn Monroe e fazer um filme com ela, com inteligência artificial. O que que você acha disso? Eu acho que é muito preocupante. É, Ao mesmo tempo que você pode fazer por uma homenagem, você também pode estar distorcendo aquilo que a artista foi. Será que ela gostaria de estar fazendo esse filme? É. Igual a Angela Rorô. Uhum. Será que ela. Imagina, alguém cria uma música com a voz dela, mas será que ela gostaria de ter gravado essa Aquela música? propaganda da Volkswagen também com a Elis Regina, que colocaram a voz dela e colocaram a imagem dela cantando aquela música como nossos pais dentro do carro da Volkswagen. Eu acho que existe um limite ali também com a inteligência artificial, que muitas vezes tem que ser traçado. Porque se passa desse limite, acaba virando desrespeitoso, ou muitas vezes sem a emoção que aquela peça, aquele trabalho quer transmitir. Então eu acho que a emoção humana nunca vai conseguir ser totalmente traduzida para inteligência artificial em si, mesmo ela roubando os trabalhos que já existem para ter como repertório para criar novas coisas, né, a partir daquilo. Então eu acho que o humano que cria novas coisas, a inteligência artificial vai lá, pega essas coisas, juntam com outras coisas dos dados que ele já tem e criam também outras coisas, mas que não tem a originalidade e a autenticidade que o humano consegue colocar, entendeu? Então eu acho que isso me preocupa, mas eu sinto que só vai usar a inteligência artificial as produtoras que não têm compromisso com a arte realmente de verdade, sabe? Eu também concordo com você plenamente. Assina embaixo, eu acho que assim, é uma baita falta de responsabilidade. É uma coisa assim absurda. E, mas assim, você utilizar para você criar alguma coisa de forma autoral, aí sim, eu acho Sim, importante. igual o cartaz que eu fiz. Então, Eu fiz o cartaz à mão, eu desenhei com giz de cera, tive todas as ideias e pedir para sozinho e ajustar. pedi para ajustar na inteligência artificial da forma que eu queria. Uhum. Então, isso eu acho super bacana, inclusive.
Porque é uma ferramenta, né? É, exatamente. Inclusive, por exemplo, livros e textos. Você tem vontade de escrever, de ser escritor, de escrever algum livro? Escrever livro não tenho muita vontade, não. Mas escrever músicas já é outra história. Eu escrevo algumas coisas, mas ainda tá comigo guardada, sabe? Ainda não expus. Eu vi esses dias que, não sei se também é um site verídico, que Valcir Carrasco, né, um grande dramaturgo, ele utiliza o ChatGPT, utiliza da inteligência artificial para fazer a correção de erros ortográficos de roteiros. Aí tá um monte de gente caiu em cima. Eu falei, gente, mas eu acho isso super importante. É uma economia de tempo, porque ele vai sair do papel, né? Do coisa, ele tá ali digitando. E quando a gente digita, a gente erra realmente. Ou às vezes a gente coloca palavras que não era para estar ali, poderia Sim. trocar por um sinônimo. Então eu acho isso muito importante de se utilizar. E a galera caiu super em cima. Sim, é uma ferramenta que ela tá ali, não tem como a gente fechar o olho pra ela. É. Ela tá ali, ela vai existir, e o que a gente pode fazer é usar ela como ferramenta mesmo, e não como uma bengala pra gente se escorar em cima. Exatamente. Então eu acho que o que ele fez é até válido pra você corrigir os erros gramaticais. Agora, se ele pedisse pra criar um texto do zero, aí eu acho que faltaria o olhar artístico original e autêntico que um ser humano precisa colocar ali. Porque se você se chama artista, você também tem que ter peito e sustentar. É isso aí, verdade. Eu concordo plenamente. Gente, muito obrigado pela audiência, obrigado por assistir a gente aí. Muito Obrigado obrigado. por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Quero já ver várias outras peças, outros projetos. Mandem, vem pra cá, marca com a gente da gente fazer outros podcasts para você divulgar os seus projetos, seus trabalhos. O projeto Euclides em Foco e a Casa Euclides da Cunha estão de portas abertas aí para você. Muito obrigado. Que 2026 seja um ano de muita peça, de muita música boa. Amém. Começa a compor, você falou que compõe só pra você, mas ó, a gente já tá na hora do. É curioso. A gente já quer ver aí suas composições. E eu acho isso muito legal, né? Da gente. Eu acho a composição muito linda, porque é um sentimento que você tá ali transformando em Sim. palavras. Então eu acho muito bacana. Obrigado. Obrigado, galera de casa. A gente se vê na semana que vem. Muito obrigado.